Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição de Janela Internacional está sendo gravada no dia 13 de abril, mas só vai ao ar no dia 15 de abril. Como outras edições, esta é composta por duas partes. Na primeira, um editorial feito por mim, Walter Pomar, diretor de Cooperação Internacional da Fundação Perseu Abramo. E na segunda parte, um panorama da situação mundial feito pelo Fábio Alcuri. No editorial de hoje, quero tratar de 4 assuntos interconectados. Primeiro assunto, derrota de Orbán. É uma derrota do Orbán, da extrema-direita húngara, uma derrota do J.D. Vance, que foi lá fazer campanha, num ato de ingerência explícita, e uma derrota do Trump, evidentemente, que deu declarações e se comprometeu em ajudar a Hungria se o candidato dele fosse vencedor, mas não foi. É uma derrota também do nosso cavernícola. Lembremos do episódio da embaixada, em que o cidadão tentou, mas depois rateou, um asilo exatamente na embaixada da Hungria. Por quê? Porque o governo da Hungria, cabeçado pelo Viktor Orbán, é um governo que faz parte da constelação de extrema-direita. Vale lembrar, entretanto, que quem venceu as eleições não é um candidato de esquerda. Quem venceu as eleições era do mesmíssimo partido do Orbán até 2024 e é alguém alinhado com a cúpula da União Europeia e defensor da guerra contra a Rússia. Foi uma vitória, portanto, da direita militarista europeia contra a extrema-direita alinhada com Trump. Nesse sentido, é bom também ter claro, foi uma derrota do Putin, porque o Orbán fazia parte daquele setor da política europeia que, por seus interesses geopolíticos, se mantém com uma postura diferente do restante da cúpula da União Europeia no tocante ao governo Putin e à guerra Rússia-Ucrânia. Portanto, uma notícia positiva que deve ser comemorada, porém com grandes salos, ou seja, com muito cuidado, porque a situação internacional está para lá de complexa, né? Segundo assunto que a gente quer tratar aqui é que o Putin, assim como o Papa, assim como o Xi Jinping, estão se movimentando para buscar uma saída pacífica, diplomática, para a guerra desencadeada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. A grande dificuldade para achar uma saída pacífica, para variar, são os Estados Unidos e Israel. Os Estados Unidos, objetivamente, não aceita as condições de paz propostas pelo Irã. As negociações ocorridas neste final de semana, de 11 e 12 de abril, terminaram sem acordo. E, claro, para variar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu fazendo ameaças à torto e à direito. As ameaças incluíram o Papa. Aliás, o Trump está chegando num nível de ensandecimento que é inacreditável. O pessoal da edição aqui da Janela Internacional vai colocar para vocês verem a imagem que ele próprio postou nas redes sociais, para vocês terem uma ideia como ele se enxerga. Bom, além das ameaças propriamente militares, as ações do Trump também têm impacto econômico. Entre os impactos econômicos, houve um crescimento no preço do barril do petróleo. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Há, inclusive, quem acuse pessoas próximas ao círculo do presidente dos Estados Unidos de diretamente beneficiados. Aqui no Brasil, é só prejuízo para quem coloca combustível no posto de gasolina. E é bom lembrar
que esse aumento na bomba é causado, em primeiríssimo lugar, pelos Estados Unidos, que é aliado do cavernícola pai e do cavernícola filho. É importantíssimo lembrar disso. O terceiro assunto que nós vamos abordar aqui nesse editorial é exatamente algo que a gente não deve esquecer. Numa das suas muitas declarações, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse por escrito, abre aspas, uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitado. Fecha aspas. Esse tipo de declaração é absolutamente inaceitável. É uma declaração genocida no sentido mais amplo e completo da palavra. É o desaparecimento de um povo, é o desaparecimento de uma cultura, é o desaparecimento de uma civilização. Pouco importa que seja uma fanfarronice, pouco importa que tenha sido uma ameaça que não foi levada a cabo. É uma declaração genocida. Por essas e por outras, esse regime terrorista que existe nos Estados Unidos, uma plutocracia, tomem nota dessa palavra, plutocracia, dirigida por uma classe dominante que produz exemplares do tipo Epstein ou Trump, essa gente não pode ter acesso a armas nucleares. Aliás, o uso de armas nucleares contra a população civil ocorreu uma única vez, em Hiroshima e Nagasaki, por obra e graça deste regime terrorista, que continua ameaçando o mundo. Por isso, Nuremberg neles, Nuremberg nessa gente. Chegará a hora em que essa gente e seus cúmplices vão responder num tribunal internacional pelos crimes cometidos contra a humanidade. Pode tardar, mas vai chegar a hora deles. Quarto assunto. Embora eles estejam enfrentando imensas dificuldades, por exemplo, no Irã, embora eles tenham sido derrotados na eleição na Hungria, aqui na nossa região, os fascistas, a extrema-direita, a turma do Trump, continua jogando duro e vem obtendo êxitos. É bom lembrar do que ocorreu na Venezuela, é bom lembrar, nunca esquecer e tomar medidas em favor de Cuba. Continuamos na campanha para que todos os governos progressistas da região rompam o bloqueio e levem combustível para a ilha. É importante lembrar do que está acontecendo no Peru nesses dias. Nesse domingo, dia 12 de abril, ocorreu a eleição presidencial no Peru, diz o noticiário que com 35 candidaturas. A eleição aparentemente prossegue, porque uma parte do eleitorado não teve acesso a cédulas de votação. Haverá um segundo turno e, ao que tudo indica, no segundo turno estarão candidaturas de direita. E, claro, há a situação da Colômbia, do México, do Uruguai e aqui do Brasil. Para o Brasil, é óbvio que haverá e já está havendo ingerência do governo estadunidense. Por isso, alerta total. A eleição brasileira tem um imenso impacto no nosso país, na América Latina e no mundo inteiro. Os Estados Unidos sabem disso, o governo Trump sabe disso, a extrema-direita, os fascistas em todo o mundo sabem disso, e nós temos que saber que nós estamos na alça de mira e agir em conformidade para que o Brasil continue sendo um instrumento de construção de uma nova ordem mundial. Fiquem agora com Fábio Alcuri. Vamos começar nosso panorama internacional dando mais detalhes sobre o conflito no Irã e o cessar-fogo. No dia 7 de abril, o presidente Donald Trump usou sua rede Truth Social para dizer que estava recuando das ameaças de atacar a infraestrutura e outros alvos civis iranianos, desde que o Irã concordasse com um cessar-fogo de 2 semanas e a reabertura
do Estreito de Hormuz. Ainda afirmou que o Irã havia proposto um plano de paz viável, referência ao plano de 10 pontos para encerrar a guerra que havia sido iniciada em 28 de fevereiro. A informação veio no momento em que se aproximava o prazo final da ameaça de Trump de que toda uma civilização morreria naquela noite se o Irã não fechasse um acordo que incluísse a reabertura do estreito. Desde o início da guerra, Trump tem repetidamente recuado em relação aos prazos, pouco antes de expirarem. Desta vez, segundo ele, quase todos os pontos de discórdia anteriores foram acordados entre Estados Unidos e Irã, mas um período de 2 semanas permitirá que o acordo seja finalizado e consumado. Esta última ameaça levou os democratas no Congresso estadunidense, alguns funcionários da ONU e especialistas em direito militar a afirmarem que os ataques, caso ocorressem, violariam o direito internacional. Um general da Guarda Revolucionária do Irã chegou a alertar que seu país privaria os Estados Unidos e seus aliados do petróleo e gás da região por anos e expandiria seus ataques por toda a região do Golfo se Trump cumprisse com essa ameaça. Amir Said Iravani, representante de Teherã na ONU, disse que essas ameaças constituíam incitação a crimes de guerra e potencialmente genocídio, e avisou que o Irã tomaria medidas recíprocas imediatas e proporcionais caso fossem realizados esses ataques. Ainda no dia 7 de abril, o Conselho de Segurança da ONU debateu uma proposta de resolução que poderia autorizar o uso da força para garantir a navegação no Estreito de Hormuz. Mas a proposta encontrou resistência entre alguns membros permanentes que têm o poder de veto: China, França e Rússia. No caso, China e Rússia vetaram a proposta. O Bahrein, responsável por essa proposta, chegou a retirar trechos que mencionavam a obrigatoriedade dos ataques, buscando ampliar o apoio, mas o esboço final manteve a possibilidade de uso de força por um período de pelo menos 6 meses e até que o Conselho decidisse de outra forma. De modo geral, essa versão do documento condenava ataques iranianos a navios e incentivava países a adotarem ações coordenadas e proporcionais de defesa, incluindo a possibilidade de escoltar embarcações. O texto também exigia que o Irã parasse todo o ataque contra navios e qualquer tentativa de restringir a livre navegação. A Anistia Internacional se pronunciou sobre a declaração de Trump em relação à destruição do Irã. Em manifestação no dia 7 de abril, Agnes Kalamar, secretária-geral da entidade, escreveu: "O simples fato de Donald Trump fazer declarações tão apocalípticas, incluindo sua ameaça de acabar com uma civilização inteira, revela um grau estarrecedor de crueldade e desprezo pela vida humana. Isso se torna ainda mais aterrador por sua ameaça adicional de atacar diretamente a infraestrutura civil, causando a demolição completa de usinas de energia e pontes no Irã." O texto continua: "A ameaça de extermínio e destruição irreparável proferida pelo presidente dos Estados Unidos viola flagrantemente normas fundamentais do direito internacional humanitário, com consequências potencialmente catastróficas para mais de 90 milhões de pessoas." Ao final, Irã e Estados Unidos concordaram com um cessar-fogo e iniciaram as negociações em Islamabad, capital do Paquistão, na sexta, dia 10 de abril. Shehbaz Sharif, primeiro-ministro paquistanês, afirmou que as duas partes concordaram com essa pausa em todos os lugares, incluindo o Líbano e outros locais, e ressaltou que a medida entrava imediatamente em vigor. A proposta apresentada pelo Irã inclui a manutenção do controle e supervisão do Estreito de Hormuz, garantindo ao país uma posição estratégica, tanto econômica quanto geopolítica. Prevê ainda a suspensão de operações militares contra grupos aliados na região e o pagamento de compensações pelos danos causados pela guerra, o levantamento de todas as sanções impostas por Washington, Conselho de Segurança da ONU e a Agência Internacional de Energia Atômica, a liberação de ativos iranianos congelados no exterior e a formalização de qualquer acordo final por meio de uma resolução vinculativa da ONU.
Por outro lado, os Estados Unidos insistiam que o Irã abandonasse o enriquecimento de urânio. O governo brasileiro manifestou apoio ao cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã e defendeu a ampliação dele para incluir o Líbano. Também cobrou a redução de ações militares e declarações que possam agravar o conflito no Oriente Médio. Diz a nota: o governo brasileiro saúda o anúncio, em 7 de abril, de cessar fogo no contexto do conflito armado no Oriente Médio. Expressa satisfação com a perspectiva de negociações para estabelecimento de acordo de paz abrangente. A fim de resguardar ambiente que conduza à redução de tensões e evite nova escalada, o Brasil conclama as partes a não se engajarem em ações de natureza militar ou retórica. Assinala ainda a importância de que a cessação de hostilidades na região se estenda ao Líbano, país que, em decorrência dos intensos ataques israelenses, vive grave crise humanitária, assolado por centenas de mortes, incluindo de civis, assim como por deslocamento forçado de parte significativa de sua população. Diante da instabilidade regional, as embaixadas brasileiras no Oriente Médio passaram a emitir alertas a cidadãos do nosso país. As representações diplomáticas em Bahrein e Emirados Árabes Unidos recomendaram que brasileiros avaliem a possibilidade de deixar esses países por causa do conflito. As autoridades diplomáticas brasileiras disseram que o impacto do uso estratégico do Estreito de Hormuz equivaleria ao de uma bomba atômica de impacto econômico global, transformando-se na principal arma do Irã no conflito, indicando que, apesar dos danos à infraestrutura e à economia iranianas, o país conseguiu ampliar sua capacidade de pressão internacional e tende a se fortalecer politicamente. Ao contrário das armas nucleares, cujo uso é condenado, o controle do Estreito de Hormuz atua como um instrumento de dissuasão e pressão geopolítica. A avaliação ainda aponta que os ataques que atingiram escolas, universidades e infraestrutura civil provocaram um efeito de coesão interna no Irã, e a população passou a rejeitar a ideia de apoio externo à democracia, associando essas ações à destruição do país. No dia 9 de abril, o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, usou seu Twitter para criticar Israel. Ele escreveu: Israel é maligno e uma maldição para a humanidade. Enquanto negociações de paz estão em andamento em Islamabad, um genocídio está sendo cometido no Líbano. Logo depois, Asif apagou a publicação, sem se justificar. Mas a declaração teve uma resposta de Israel. O gabinete de Netanyahu afirmou que ela não pode ser tolerada por nenhum governo, especialmente por um que se diz árbitro neutro para a paz. Nesse mesmo dia, as negociações diretas entre Estados Unidos e Irã, em Islamabad, chegaram a um fim, após mais de 20 horas de conversas, lançando dúvidas sobre a trégua que parecia estar se mantendo e expiraria em 22 de abril. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que participava das negociações, deixou o Paquistão após o Irã ter rejeitado abandonar seu programa de armas nucleares, uma exigência do governo dos Estados Unidos. Por sua vez, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, criticou os Estados Unidos por ter sido incapaz de conquistar a confiança do Irã durante as negociações, atribuindo o fim das conversas ao que chamou de exigências descabidas. Os Estados Unidos exigem não apenas que o Irã se comprometa a não desenvolver armas nucleares, mas também que não tente obter acesso às ferramentas para isso, o que envolveria cancelar seu programa de enriquecimento de urânio para fins pacíficos, inclusive medicinais. No dia 8 de abril, logo após o início da trégua entre Estados Unidos e Irã, um bombardeio israelense atingiu várias regiões libanesas, incluindo a capital, bem como áreas civis. Essa ação seguiu a afirmação de Netanyahu de que os ataques no Líbano não entrariam no acordo. A Casa Branca chegou a confirmar que a frente de combate no Líbano não estava incluída e autoridades em Teherã passaram a considerar a saída desse acordo. O governo do Irã afirmou preparar uma resposta militar contra Israel após esses novos ataques ao Líbano, enquanto Trump disse que essas ações não estariam incluídas no cessar-fogo, apesar de um alto funcionário da Casa Branca ter informado antes que Israel havia
concordado em suspender esses ataques durante as negociações, confirmando o que já havia dito o primeiro-ministro paquistanês, que também incluía o Líbano no acordo. As forças militares israelenses indicaram que as operações contra o Hezbollah no território libanês continuariam e intensificou a ofensiva. O exército israelense declarou ter realizado a maior onda de bombardeios na guerra contra o Hezbollah. Também nesse caso, o governo brasileiro se manifestou. Diz o comunicado: o governo brasileiro condena os mais recentes ataques israelenses realizados hoje, dia 8, contra o Líbano, os quais visaram extensas áreas e deixaram um saldo inicial de 254 mortos e 1.165 feridos, de acordo com dados da Defesa Civil libanesa. A intensificação dessa ofensiva ocorre na sequência do anúncio, na última noite, de cessar fogo no conflito armado no Oriente Médio e ameaça envolver a região em nova escalada de violência e instabilidade. Ao reafirmar seu compromisso com a soberania e a integridade territorial do Líbano, o Brasil insta Israel a suspender imediatamente suas ações militares e a retirar todas as suas forças do território libanês. Exorta ainda as partes envolvidas a cumprirem integralmente os termos da Resolução 1701 de 2006 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. No dia 12 de abril, em meio à intensificação dos ataques no Líbano, o Papa Leão XIV cobrou a proteção da população civil em meio à guerra no país, destacando sua proximidade com o povo libanês e reforçando a necessidade de uma solução pacífica para o conflito. Ele reiterou a responsabilidade internacional de proteger civis em zonas de guerra e enfatizou a dimensão ética e jurídica da crise. O princípio da humanidade, inscrito na consciência de cada pessoa e reconhecido pelo direito internacional, implica a obrigação moral de proteger a população civil dos efeitos atrozes da guerra. O pontífice tem reiterado a necessidade de reduzir a escalada do conflito no Oriente Médio e defende uma saída diplomática para a crise. Desde 2 de março, o Líbano foi arrastado para o atual conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, desde que o Hezbollah lançou foguetes contra o território israelense em retaliação à morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei. A represália israelense já deixou milhares de mortos e 1 milhão de deslocados no Líbano. Tel Aviv exige o desarmamento completo do grupo como condição para negociar a suspensão de suas operações, que agora também visam tomar militarmente uma área significativa do território libanês na fronteira entre os dois países. Logo após o acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, Israel lançou os piores ataques contra o Líbano até o momento, classificados como um crime de guerra completo pelo presidente do parlamento libanês, Nabi Berri, que atingiram áreas densamente povoadas, incluindo os subúrbios do sul de Beirute, extensas regiões do Vale do Bekaa, o Monte Líbano, a cidade de Sidon e diversas vilas no sul do país. Segundo Berri, o crime de hoje é um sério teste para a comunidade internacional e um desafio flagrante a todas as leis, normas e convenções internacionais que Israel viola ao continuar atacando civis. Ele ainda fez um apelo à unidade nacional ante a escalada da violência e convocou líderes políticos, religiosos e da sociedade civil a se unirem em solidariedade às vítimas. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, esses ataques israelenses no Líbano provocaram uma ampla destruição e agravaram a crise humanitária. O exército israelense declarou ter realizado cerca de 100 ataques aéreos em um intervalo de apenas 10 minutos nas diversas regiões do país. Esses bombardeios ocorreram sem aviso prévio, ampliando os danos em áreas densamente povoadas. Hospitais em diversas regiões do país enfrentaram um cenário crítico diante de inúmeras vítimas e autoridades locais relataram situações de múltiplos feridos, chegando simultaneamente às unidades de saúde que já operavam acima da capacidade. A Missão de Paz das Nações Unidas no Líbano, a UNIFIL, relatou que soldados israelenses lançaram um tanque pesado contra veículos das forças de paz, por 2 vezes, no dia 12, na região de Bayada,
sul do país, com danos significativos. De acordo com a Força de Paz, os incidentes ocorreram depois que as forças de Israel bloquearam uma estrada usada pela Unifil para acessar posições ocupadas por essa força internacional no sul do Líbano. Informou ainda que os ocupantes israelenses estavam bloqueando sistematicamente a circulação dos soldados de paz nessa estrada nos últimos dias, somando-se a outras restrições à liberdade de circulação relatadas em diversas áreas. A denúncia surge no momento em que Israel invadiu grandes áreas do sul do Líbano e anunciou que pretende criar uma zona de segurança ocupando todo o território libanês até o rio Litani, controlando entre 8 e 10 quilômetros em território libanês, uma área correspondente a aproximadamente 10% desse território. A incursão inclui planos para expulsar todas as famílias da área e destruir todas as casas, como foi feito pela ocupação israelense em partes da faixa de Gaza e da Cisjordânia ocupada. O órgão das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, o UNICEF, deu uma declaração sobre a intensificação dos ataques no Líbano e o impacto devastador sobre as crianças. No texto, a organização afirma que a intensificação das hostilidades no Líbano continua a causar um impacto devastador e desumano sobre as crianças. Em apenas alguns minutos ontem, enquanto a notícia de um acordo regional de cessar-fogo reacendeu brevemente a esperança em todo o país, ataques aéreos israelenses mortais atingiram o Líbano, matando, segundo relatos, 33 crianças e ferindo 153. Mais para frente, o texto afirma: o UNICEF está recebendo relatos de crianças sendo resgatadas dos escombros, enquanto outras permanecem desaparecidas e separadas de suas famílias. Muitas estão traumatizadas, tendo perdido entes queridos, suas casas e qualquer sensação de segurança. Em todo o país, mais de 1 milhão de pessoas foram desalojadas, incluindo cerca de 390 mil crianças, muitas pela segunda, terceira ou até quarta vez. Em 6 de abril, o presidente sul-coreano Lee Jae-myung expressou pesar ao governo da Coreia do Norte pelas tensões militares desnecessárias causadas por múltiplas incursões de drones no espaço aéreo norte-coreano, que, segundo Lee, foram realizadas por civis agindo contra a política de seu governo. Disse que uma investigação constatou o envolvimento de um funcionário do Serviço Nacional de Inteligência e de um oficial militar da ativa, classificando os incidentes como violações da própria Constituição da Coreia do Sul. Segundo a mídia sul-coreana, o chefe de gabinete presidencial, Kang Hun-sik, disse que a decisão de Lee ao expressar seu pesar refletia uma firme vontade de aliviar as tensões militares e restaurar a confiança entre os dois países. A atitude foi bem recebida pelo governo norte-coreano e o Ministério da Unificação da Coreia do Sul, que administra as relações entre as Coreias, afirmou no dia seguinte, 7 de abril, que essa rara resposta conciliatória representou um progresso significativo para a redução das tensões militares. Segundo o Ministério, o governo manterá o princípio de se abster de quaisquer atos hostis em relação à Coreia do Norte, enquanto continua sua política de coexistência pacífica na Península Coreana. Seul tem prometido coexistência pacífica e buscado evitar hostilidades em relação à Coreia do Norte. O governo de Lee tem buscado reverter uma acentuada deterioração nas relações entre os dois vizinhos, que permanecem tecnicamente em guerra após o fim da Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953 e terminou com um armistício, mas não uma declaração de paz. Nos últimos anos, Pyongyang classificou a Coreia do Sul como seu estado mais hostil e disse que não buscaria mais a reunificação, enquadrando as relações intercoreanas como laços entre dois estados hostis, em vez de uma nação dividida. J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, esteve na semana passada em Budapeste, capital da Hungria, para uma visita de 2 dias pouco antes das eleições de domingo, 12 de abril. Segundo ele declarou no dia 7 de abril, sua presença buscava enviar um sinal à União Europeia ao visitar o
o país para apoiar o primeiro-ministro Viktor Orbán, no momento em que seu partido Fidesz estava quase 8 pontos atrás do partido de centro-direita TISA. Vance declarou: "Eu realmente queria enviar um sinal a todos, especialmente aos burocratas em Bruxelas, que fizeram tudo o que puderam para manter o povo húngaro sob pressão, porque não gostam do líder que, de fato, defendeu o povo da Hungria." Há poucas semanas, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, também esteve em Budapeste, onde disse a Orbán, entre outras coisas, que lhe desejava sucesso nas eleições. Desde o retorno de Trump à Casa Branca, o governo estadunidense tem apoiado abertamente líderes que considera mais alinhados com seus interesses, como também é o caso de Javier Milei na Argentina. Orbán ganhou notoriedade durante o colapso do comunismo húngaro em 1989, com uma retórica inflamada que exigia democracia e a retirada das tropas soviéticas do país. Foi uma das estrelas em ascensão da Nova Europa e tornou-se deputado no parlamento da Hungria, recém-democratizada, em 1990. Pouco depois, ele abandonou sua imagem de liberal radical e passou a remodelar o Fidesz, partido que ajudou a fundar, transformando-o em uma força de centro-direita defensora de valores familiares e cristãos. A estratégia deu resultado e o partido conquistou a classe trabalhadora, elegendo-o para primeiro-ministro em 1988, aos 35 anos. Seu primeiro mandato foi turbulento e terminou com uma derrota para os socialistas em 2002, repetida em 2006. Retornou ao poder em 2010 e, apoiado por uma maioria de 2/3 no parlamento, promoveu uma ampla reforma das estatais e introduziu uma nova constituição de orientação conservadora. Orbán passou a redefinir o Estado húngaro e suas instituições, construindo gradualmente um sistema que, em 2014, ele batizou de Estado antiliberal. Há anos sofre críticas por enfraquecer a independência do judiciário, silenciar a imprensa e manipular o sistema eleitoral. Porém, conseguiu transformar essas acusações em capital político, lançando campanhas midiáticas centradas em seus constantes embates com Bruxelas, nas quais se apresenta como defensor dos interesses nacionais. Com isso, sua coalizão governista Fidesz-KDNP foi reeleita com maioria de 2/3 nas últimas 3 eleições. Após a vitória eleitoral de 2022, a última vitória de Orbán, ele passou a projetar de forma mais intensa como um ator geopolítico, estreitando laços com Trump, líderes da extrema-direita europeia e figuras latino-americanas próximas como o chileno José Antônio Kast. Seu governo investiu recursos públicos de forma significativa para promover seu modelo político. Em 2024, aproveitou a presidência semestral da Hungria no Conselho da União Europeia para realizar uma autodenominada Missão de Paz a Moscou, iniciativa que irritou outros líderes europeus. Enquanto políticos de perfil semelhante chegaram ao poder em diversas partes do mundo, a influência de Orbán começou a declinar internamente em meio à estagnação econômica, a escândalos e ao surgimento do carismático adversário Péter Magyar, do partido TISA. A Hungria enfrenta uma inflação muito elevada desde o início da guerra na Ucrânia, que fez disparar os preços da energia, enquanto Budapeste depende totalmente de Moscou para seu abastecimento. O crescimento econômico do país está estagnado há 3 anos. E no dia 12 de abril, se confirmou a derrota de Orbán com 47,7% dos votos apurados e a projeção do Conselho Nacional Eleitoral, já nesse momento, de que o partido TISA deveria conquistar 135 das 199 cadeiras do parlamento, garantindo uma maioria de 2/3, número suficiente para promover alterações na Constituição. No campo internacional, seu líder, Péter Magyar, pretende aproximar a Hungria da União Europeia e da OTAN, além de adotar uma postura crítica em relação à Rússia. Ao mesmo tempo, mantém posição contrária ao envio das armas à Ucrânia e à integração acelerada do país ao bloco europeu.
Na política interna, ele defende o endurecimento das regras migratórias e o fim do programa de trabalhadores convidados. Em relação aos direitos da população LGBTQIA+, declarou apoio à igualdade perante a lei. Essa vitória de Magyar foi possível graças ao apoio de diversos outros partidos, inclusive de esquerda, que queriam uma mudança de regime na Hungria, incluindo através da desistência de sua participação nas eleições para permitir que a votação fosse concentrada no TISA. Vamos agora para a América, mais especificamente no Equador, onde a advogada Sônia Vera, integrante da equipe internacional de defesa do ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass, denunciou no dia 8 de abril que o antigo vice-presidente corria risco de morte por desnutrição na prisão de segurança máxima El Encuentro. Em vídeo publicado nas redes sociais, Vera revelou que agentes do Estado relataram a condição de Glass ao sistema da Plataforma de Registro de Saúde Pública do Ministério da Saúde. Ela declarou: "Estou vendo morrer", enfatizando que a deterioração física de seu cliente é progressiva. Segundo relatórios apresentados pela defesa, uma nutricionista informou em 10 de fevereiro que Glass perdeu 9 quilos em 3 meses, apesar de seguir uma dieta prescrita que ela afirma não está sendo cumprida. Vera destacou que o Estado está impedindo uma avaliação médica completa ao proibir a entrada de equipamentos médicos básicos na prisão. O ex-vice-presidente também sofre de um grave transtorno psiquiátrico decorrente de sua experiência em massacres anteriores na prisão. Atualmente, ele necessita de 45 doses diárias de mais de 22 medicamentos diferentes. No entanto, o fornecimento desses remédios é irregular. A defesa alega que Jorge Glass está sofrendo tortura psicológica e isolamento total após a proibição de visitas familiares em dezembro de 2024. Seu estado é agravado pela vigilância constante que o impede de se comunicar livremente e em privacidade. Sônia Vera apontou ainda a violação de seu direito à defesa devido à falta de confidencialidade nas audiências judiciais. Desde sua transferência para a prisão El Encuentro, Glass tem tido acesso a seus advogados negado, limitando sua assistência jurídica. Uma audiência sobre um pedido de habeas corpus corretivo, originalmente protocolado em 9 de fevereiro, deveria ter sido realizada em 2 de abril. O pedido buscava garantir que o Estado lhe assegurasse condições mínimas de vida, acesso a suplementos nutricionais e o cumprimento de sua dieta prescrita. No entanto, em 11 de abril, quando foi realizada, o juiz negou o pedido de habeas corpus, declarando o pedido inadmissível e alegando que não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar que os direitos do ex-vice-presidente à vida, à saúde e à integridade física estavam sendo violados. Sônia Vera enfatizou que a situação de Jorge Glass, inicialmente preso em 2017, faz parte de uma prolongada perseguição política caracterizada pelo uso arbitrário do sistema penal. Segundo ela, Glass é o único cidadão equatoriano com 10 pareceres de organizações internacionais a seu favor, todos apontando para a vulnerabilidade de seus direitos fundamentais. A defesa lembrou que, dada a incerteza jurídica, Glass havia solicitado asilo diplomático na Embaixada do México em Quito em dezembro de 2023, pedido formalizado em 4 de abril de 2024. No entanto, em 5 de abril desse mesmo ano, forças policiais invadiram a missão diplomática ilegalmente para sequestrar o ex-vice-presidente e desde então ele se encontra no presídio de El Encuentro. Ficamos hoje por aqui. Muito obrigado.